A dinastia Otoniana. Em 912, o Henrique da Germânia, o passarinheiro, tornou-se duque da Saxônia. Os príncipes germânicos escolheram Conrad, duque da França, como rei. E com a morte de Conrad, o Henrique I, duque de Saxe, foi eleito pelos duques no ano de 920, rei da Germânia, e governou até sua morte em 936. Com a união dos ducados de Lorena, Saxônia, Francônia, Suábia, Turíngia e Baviera, o reino franco-oriental acabou se tornando a Germânia, e a união da Germânia com o Sacro Império Romano dominou a história alemã até 1806. O Henrique I, o passarinheiro, foi o primeiro da dinastia Otoniana. Esse nome vem do seu filho, Otão I, que governaram o Império Alemão medieval, que até então era conhecido como França Oriental. O Henrique tinha esse apelido porque, quando recebeu a notícia da sua ascensão ao trono, ele estava armando uma rede para pegar passarinho e gostava de pássaro e tal. O Henrique era um grande guerreiro e estrategista, um homem astuto, sábio, e travou grandes batalhas contra os húngaros e magiares, que atacavam ao leste da Europa. E também conseguiu garantir o seu filho Otão I como o seu sucessor. Ele construiu fortificações e garantiu a defesa de alguns feudos e ducados e tal. Ele também casou-se com Matilde, uma saxônica, e por isso sua dinastia também é conhecida como Saxe. E tiveram 5 filhos, entre eles o Otão I, que tornou o seu sucessor como rei do Sacro Império Romano Germânico, e Henrique I da Baviera, que casou-se com Judite da Baviera, filha de Arnulfo da Baviera, apelidado o Mau. O Otão I ele foi coroado rei da Germânia em 936, após a morte do seu pai. Em 936, um rico veio de prata foi descoberto em Reimsberg, na Saxônia. Em 955, derrotou em definitivo os húngaros, ou magiares. E também em 962 foi coroado pelo Papa João XIII, imperador do Sacro Império Romano Germânico. O Otão ele enfrentou revoltas ducais no início do seu reinado. Um duque da Baviera, chamado Everardo, ele recusou-se a reconhecê-lo como rei, e então o Otão o depôs e colocou seu tio Bertoldo em seu lugar. E o Everardo ele iniciou uma revolta com a ajuda da nobreza saxã. E então eles tentaram colocar o seu meio-irmão, o Tanquemar, como rei, filho da primeira esposa do Henrique, o passarinheiro. O Otão ele venceu a revolta e Tanquemar acabou morrendo. Mesmo assim, um ano depois, a revolta continuou. O Gilberto, um duque de Lorena, ele acabou jurando fidelidade ao rei Luís IV da França. Também o irmão mais novo de Otão, o Henrique, conspirou com Frederico, duque de Mogúncia, para assassiná-lo. Então aconteceu a Batalha de Andernach, onde os duques da Francônia e Lorena acabaram morrendo. E o Henrique, irmão de Otão, fugiu para a França. O Otão, em represália, ele acabou apoiando o Hugo Grande contra o Luís IV da França, E acabou fazendo as pazes com o seu irmão, após a interferência de sua mãe. E também o Luís IV reconheceu sua suzerania
sobre o Ducado de Lorena. E assim o Othon saiu da França. Então, o que ele fez, o Othon? Ele colocou seus parentes mais próximos, amigos mais chegados, nos ducados mais importantes. E manteve também o Ducado da Franconia como seu feudo particular. E deu a Conrado o Vermelho o Ducado de Lorena e também a sua filha, a Liutgarda, que acabou se casando com Conrado. O seu filho, o Liudolfo, ele casou com Hilda, filha de um duque da Suábia, que acabou herdando o ducado em 947. Também o seu irmão Henrique casou-se com a filha do duque da Baviera e também acabou herdando esse ducado em 949. Em 2 de fevereiro de 962, ele foi coroado pelo Papa João XII, rei do Sacro Império Romano Germânico, com a coroa de ferro. Esse trono ele estava vago desde 924, com a morte de Berengário I. O Berengário I da Itália, Marquês de Frio, de 814 a 924, e rei da Itália de 888 a 924, e também imperador do Sacro Império Romano Germânico, entre 915 e 924. Ele foi um dos principais protagonistas do período de anarquia feudal, onde os mais importantes senhores feudais da Península Itálica lutaram para ter o controle dos territórios do Reino Carolíngio na Itália. O Berengário era neto do Luís o Piedoso, por parte da sua mãe, Gisela. Ele foi coroado imperador romano pelo Papa João X em 916 em Roma, com a chamada coroa de ferro, a coroa lombarda. E após ele ter sido vencido por Rodolfo II, ele acabou sendo morto. O seu neto, Berengário II, Marquês de Ívria, entre 928 e 950 a 961. Ele era filho de Adalberto I e neto do Berengário I da Itália. Em 940, o Hugo da Itália aboliu a marca de Ívria e Berengário acabou fugindo para Suábia, a corte de Hermano. E mais tarde ele se estabeleceu na corte de Othon I, na Germânia. Em 945 ele retornou à Itália e iniciou uma revolta contra o Hugo, rei da Itália, que acabou sendo deposto. O Hugo foi sucedido por seu filho Lotário II. O Lotário II assumiu o trono, mas na verdade quem governava era Berengário II. E para pacificar uma disputa com o rei de Arles, o Lotário ele casou-se com Adelaide, filha de Rodolfo de Borgonha e irmã do rei Conrado, o Pacífico. Em 950, o Lotário morreu envenenado, possivelmente por Berengário II, que acabou assumindo o trono. E para dar uma certa legalidade, ele queria casar Adelaide, que era viúva do rei, com o seu filho, Adalberto. Adelaide era uma mulher muito religiosa e caridosa, tal. Acabou até virando santa na Igreja Católica. Segundo o historiador Dietmar de Merseburgo e também o Liutprando de Cremona, ela acabou sendo aprisionada pela esposa de Berengário, a Willa de Toscana, que a tratava com crueldade. Adelaide ela acabou escapando da prisão e conseguiu chegar na Alemanha, e pedir ajuda a Othon I, que acabou se casando com ela em 951. O Othon, então, ele invadiu a Itália e o Berengário II e sua esposa acabou sendo aprisionada e tal, mas continuou governando e sendo vassalo do Othon. E após uma tentativa de revolta para reafirmar a independência, em 961,
Finalmente, o Otão I invadiu a Itália e, a pedido do Papa João XII e também de Humberto de Spoleto, um dos vassalos de Berengário. O Berengário foi capturado em 963 e feito prisioneiro em Bamberg, na Bavária, onde morreu pouco tempo depois. E em 962, o Otão foi coroado pelo Papa João XII como o imperador do Sacro Império Romano Germânico, em 2 de fevereiro de 962. Deu início à dinastia otoniana, ou Casa dos Liudolfinga, devido a Liudolfo, membro mais antigo da família. O Otão ele fortaleceu a autoridade eclesiástica, especialmente os abades e bispos. Sua intenção era que esses pudessem ajudá-lo a combater os nobres que ameaçavam o seu poder. E desses bispos e abades ele também fez uso da investidura real. Também tirou alguns domínios da igreja, principalmente referente a propriedades. E fortaleceu os advocatos, que eram aqueles que gerenciavam as terras eclesiásticas e também tinha direito a uma parcela da produção. Esse cargo passou a ser hereditário e patrocinou artes e arquiteturas, também a produção de manuscritos. Com seu fortalecimento, o Papa João XII ficou um pouco receoso e desconfiado de Otão, principalmente com sua ascensão ali na Itália, né? Então ele enviou diplomatas aos magiares e também ao Império Bizantino para que pudessem formar uma liga contra o Otão. E em 963, o Otão ele voltou em Roma e acabou conclamando um sínodo de bispos e depois o Papa João XII. Em seu lugar coroou Leão VIII. Após a sua saída de Roma, houve uma guerra civil entre aqueles que apoiavam o Papa João e os que apoiavam o imperador. E depois de uma violenta revolta, qual muitas pessoas morreram, o Papa João XII acabou voltando ao poder. E excomungou o Otão e pessoas que também o apoiaram para que ele fosse deposto. E pouco tempo depois morreu. Em seu lugar, assumiu o Papa Benedito V. O Otão ele voltou a Roma e depois o Benedito V e fez com que os cidadãos romanos prometessem não eleger outro Papa sem a aprovação real. Durante 966 e 972, ele atacou o sul da Itália, sem muito sucesso. Em 967, ele nomeou Pandolfo, duque de Spoleto, que era também príncipe de Benevento e Capua. O Pandolfo acabou sendo capturado pelos bizantinos na Batalha de Bovino. Então o Otão I ele fez um arranjo lá e casou seu filho, Otão II, com Teofânia, sobrinha do imperador bizantino, João I Tizimices. Então o Pandolfo acabou sendo liberado. O Otão morreu em 973 e o seu filho Otão II assumiu seu lugar. Como o Otão I, ele procurou vincular a Itália ao Império. Porém, nesse tempo, houve um movimento anti-alemão na Itália. E esse movimento acabou o Papa Bento VI sendo preso no castelo de Santo Ângelo. E em seu lugar foi colocado o cardeal Franco Ferrucci, que mais tarde venceu o Papa Bonifácio VII. O Otão II, que havia substituído seu pai, enviou um representante imperial para garantir a sua libertação. Porém, em junho de 974, após 2 meses de prisão, o Papa Bento acabou sendo estrangulado e morto. Um mês depois da morte de Bento, o representante que o Otão II tinha enviado, o Sico,
e acabou tomando a cidade com seus soldados. E o Bonifácio fugiu para Constantinopla, levando todo o tesouro da igreja, e ficou exilado 9 anos lá, até a morte de Otão II em 983, quando ele voltou para Roma. E quando ele chegou em Roma, quem era o Papa era o João XIV. E o Bonifácio acabou aprisionando o João XIV no castelo, no mesmo castelo de Santo Ângelo. E o João IV acabou morrendo de fome e maus tratos. E o Bonifácio reassumiu o trono. Porém, menos de um ano depois, ele acabou morrendo, possivelmente assassinado. Seu corpo foi hostilizado pelo povo, arrastado, xingado e tal, até que alguém fez seu sepultamento. O Otão II, assim como o seu pai, ele continuou tendo problemas com a nobreza e suprimiu uma rebelião em Lorena. E também o filho de Henrique I, que era irmão de Otão I, o Henrique II, ele tentou dar um golpe em Otão II e acabou sendo preso, mas conseguiu escapar e promoveu uma revolta na Baviera. E foi derrotado em 976, e também deposto do seu ducado. E em seu lugar, o Otão colocou um parente seu, o Otão da Baviera. E após a morte do Otão da Baviera, o Henrique II foi libertado da prisão. E mais uma vez ele tentou dar um golpe e se apoderar do trono alemão. Dessa vez ele raptou Otão III, filho de Otão II, e exigiu ficar como regente do Otão III. E esse plano também acabou fracassando. O arcebispo de Mogúncia negociou com ele, então o Henrique ele acabou voltando a ser o duque da Baviera e soltando o Otão III. Mas mesmo assim ele conseguiu recuperar a Baviera. Sua filha Gisela, ela casou-se com Estevão I, da Hungria, e desse casamento nasceu o Henrique II. Em 982, o Otão II fez uma expedição contra os árabes no sul da Itália, que foi um verdadeiro fracasso. Em 983 ele morreu de malária, e o seu filho Otão III, com 3 anos, foi proclamado rei, com o bispo Uilígies de Mainz, governou em seu nome. A partir daí, a mãe do Otão, a Teofânia, passou a ser a sua regente. E, como regente, ela se aproximou da igreja e tal, mas em 991 ela acabou morrendo. E Adelaide da Itália, que era a avó do Otão III, assumiu a regência até 994, quando ele atingiu a maioridade. Em 1002, o Otão III morreu misteriosamente. E o seu primo, o Henrique II, que era filho do Henrique II da Baviera, que tinha sequestrado o Otão, com apoio do bispo de Mogúncio, ele passou a ser rei da Germânia. E também em 1004 ele foi eleito rei da Itália. O Henrique II ele havia passado a maior parte da sua vida no exílio por conta das tentativas de golpe do seu pai. Ele tinha uma formação cristã e com a morte do seu primo, Otão III, ele teve a ajuda do bispo de Mogúncio, que havia sido regente do Otão III, para assegurar a sua eleição. O Henrique travou uma longa guerra contra o Boleslau I da Polônia, que acabou conquistando Praga, a Morávia, a Boêmia, a Eslováquia e os territórios eslavos no oeste da Alemanha. Em 1004, o Boleslau I perdeu Praga, mas manteve os outros territórios. E em 1018, ele acabou assinando um acordo de paz com a Alemanha. O Boleslau ele conquistou ainda Kiev e em 1025 tornou-se o primeiro rei polaco.
e morreu pouco tempo depois, sendo sucedido por seu filho Mieczysław II. O Henrique ele travou batalha também contra o Arduino de Ívria, que havia sido coroado rei da Itália. O Henrique acabou depondo em 1004 e assumindo seu lugar. E recebeu a coroa de ferro das mãos do arcebispo de Milão como rei da Itália. Em 1014 ele foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico pelo Papa Bento VIII. Tanto Henrique quanto a sua esposa Cunegundes eram muito religiosos. Eles foram considerados santos pela Igreja. O Henrique faleceu em 13 de junho de 1024, sem deixar herdeiro, e foi sucedido por Conrado II no Sacro Império Romano Germânico, também na Itália e Germânia, e Henrique V como Duque da Baviera. O Henrique II foi o último rei da dinastia Otoniana. Bom, é mais ou menos isso aí. Eu vou ficando por aqui.